Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, esse canal que se preocupa com a essência do Evangelho bíblico, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja sobre nós a sua graça e a sua paz, sobre a sua família, sobre a sua vida. Nós queremos estabelecer uma relação entre o reino de Cristo e seu Evangelho. E por isso nós vamos pensar, a partir desse momento, e nesse vídeo e no próximo episódio, né, nós vamos continuar falando sobre o incomparável privilégio de pertencer ao reino de Cristo. Então, seja muito bem-vindo e vamos acompanhar essa nossa reflexão que é baseada na palavra de Deus. Vamos começar com Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Temos outros textos que nós vamos analisar, mas nós vamos começar com Marcos 1,15, quando Jesus inicia o seu ministério e ele conclama às multidões: é chegada a vós o reino de Deus, o tempo está cumprido, é chegada a vós o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, nós vamos ver nessa introdução, primeiro, a terminologia, porque existe muita confusão sobre reino de Deus, reino de Cristo, reino dos céus. A Bíblia usa esses termos, né? Então nós vamos observar que o reino de Deus, o reino dos céus, em Mateus 19, 23 e 24, Jesus usa os dois termos ao mesmo tempo. Ora ele está falando do reino dos céus, ora fala do reino de Deus. São variações linguísticas da mesma ideia. Então é a mesma coisa, tá? É usado alternadamente o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus aparece 52 vezes nos 4 evangelhos e mais 6 vezes em Atos. E também aparece 8 vezes nas cartas de Paulo. E também aparece uma vez no Apocalipse. Ok? Então, bastante. Por isso que nós dissemos que não poderíamos colocar todos os versículos aqui, né? Porque senão a gente ia ficar muito tempo nos versículos. Eles podem ser conferidos depois. O reino dos céus, só em Mateus, aparece 33 vezes o reino dos céus em Mateus. Ok? Observar então que o outro termo usado, muito comum, o reino de Deus, é também o reino de Cristo. Ok? O reino dos céus, o reino de Deus é o reino de Cristo. Então, tanto faz usar um termo como outro termo. Por isso que nós estamos falando o incomparável privilégio de pertencer ao reino de Cristo. Jesus fala do reino do Filho do Homem, que é o reino de Cristo. Mateus 13, 41. Jesus também fala de meu reino, em Lucas 22, 30. Em João 18, 3 também. Paulo fala sobre o reino do seu Filho amado, em Colossenses 1,3. E também usa na sua carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, 18, ele fala seu reino celestial, falando sobre Jesus. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, é o reino de Cristo. Pedro também fala o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda de Pedro 1, 11. Quando o Filho vier, o Filho tiver completado o seu reino, o entregará ao Pai. É o que Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 24. O reino, então, não foi completado ainda. Ele já foi inaugurado, né? Ele já foi introduzido na nossa história, mas ele ainda não foi completado. Por isso, olha só que coisa. Portanto, como vimos, o reino é o reino de Cristo e de Deus. Efésios 5, 5. Esse reino se tornou o reino de nosso Senhor
e do seu Cristo, Apocalipse 15, 11, 15, capítulo 11, versículo 15. Veja que não há nenhuma tensão entre o poder e o reino do nosso Deus, o Deus Pai Criador, e a autoridade do seu Cristo, o enviado, o Messias, o Logos de Deus. Jesus Cristo é Deus, ele é um com o Pai, não há tensão, não há divergência, não há um Deus do Velho Testamento e um outro Deus do Novo Testamento. Não é isso. Deus é um só, né? Em três pessoas divinas e Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Qual o significado, vamos ver, do termo reino de Deus, ou reino de Cristo, ou reino dos céus, e nós estamos nos prendendo aqui ao reino de Cristo, estamos preferindo o reino de Cristo, né? E qual o significado? No Antigo Testamento, o reino de Deus significa primariamente o governo de Deus, a autoridade real divina. Isso está em Salmo 22, 28, ok? No Novo Testamento, o reino de Deus é a autoridade e o governo divinos dado pelo Pai ao Filho. E isso está em Lucas capítulo 22, versículo 29. Nós podemos ver ainda o seguinte, mas aquilo que a palavra de Deus maravilha, Cristo exercerá essa autoridade até que tenha subjugado tudo que é hostil a Deus. Quando tiver colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés, ele devolverá o reino, sua autoridade messiânica, ao Pai. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Depois nós vamos ler esse texto. O reinado agora exercido pelos homens em oposição a Deus, 1 João 5,19, por exemplo, diz que o mundo inteiro jaz no maligno, o sistema do mundo, não o mundo físico, a natureza, mas o sistema, esse outro reino hostil. Ele há de se tornar o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, 15. E ele reinará para sempre e sempre. Em Apocalipse também, capítulo 12, versículo 10, o reino de Deus forma um paralelo com a salvação e o poder de Deus e com a autoridade do seu Cristo. O significado abstrato de reinado nos evangelhos é esse aqui, ó. O reinado eterno de Cristo é sinônimo de seu domínio. O reinado eterno de Cristo significa o domínio de Cristo sobre todas as coisas. O que os judeus no passado e muitos cristãos hoje, mesmo tendo passado mais de 2000 anos, também não entendem ainda, os judeus não entenderam lá e muitos não entendem aqui ainda, é o seguinte: o que muitos não entenderam e não entendem. Quando Jesus afirmou em João 18:36 que o seu reino não era deste mundo, estava afirmando que seu domínio não era derivado de autoridade terrestre, mas de Deus, e que o seu governo não se manifestaria como um reino humano, mas de acordo com o propósito divino. E os judeus, muitos, os religiosos principalmente, ficaram decepcionados, odiaram a Jesus até, porque eles esperavam um Messias que lhes desse poder e autoridade política para dominar todas as nações, né? E elevar Jerusalém a uma glória terrena. Mas o propósito divino
era outro, é outro. Então era isso que Jesus estava afirmando quando ele disse que o seu reino não era deste mundo. João 18:36. Portanto, em sua igreja, que é a agência do seu reino na terra, a igreja não é o reino, muita gente confunde a igreja com o reino. A igreja faz parte do reino, mas o reino não é da igreja. A igreja, ela age pelo reino. Então ela é uma agência do reino de Deus na terra. Em sua igreja, Jesus disse que não deveria haver luta pelo poder. Ele não usa essa expressão, mas se você for analisar o texto, você vai ver Jesus usando a palavra os maiorais. Não tem formação de uma elite, os maiorais, por exemplo, tá? Sabeis que os que dominam, né, no mundo, entre vós, exercem autoridade, né? Mas entre vós não será assim. Não tem luta pelo poder, eles lutam pelo poder no mundo, não é? A luta pelo poder político é ferrenha, é ferrenha. É uma das coisas que o ser humano mais almeja, é o poder político, o poder econômico. Por isso aí há muita destruição, muita morte, muitas guerras, muita violência. Jesus disse que não poderia haver luta pelo poder, não poderia haver formação de uma elite, um grupo mais importante, né? Essa ideia de um clero que deve ser tratado com maior vantagem, proeminência, né? Os maiorais, não é ideia de Jesus, não é plano de Jesus, né? Isso foi criado pelos homens. Não há uma elite dominando com autoridade sobre o povo. Dominando aqui é subjugando, em outra versão. Subjugar, colocar a cabresto no povo, né? Isso não faz parte do plano de Jesus. Os líderes de sua igreja deveriam servir, sabe como? Não segundo os princípios do mundo. Ele disse: entre vós não será assim, não será como os princípios do mundo, né? Mas deveria haver espírito de serviço, doação e entrega. Isso está em Marcos 10, de 42 a 45, na versão Almeida, revista e atualizada. O que Jesus ensinou sobre a atitude das pessoas para com o seu reino? Qual seria a atitude das pessoas? Primeiro, receber o reino com simplicidade de criança. Marcos 10, 15. Qualquer um que não se humilhar e receber o reino como uma criança de coração puro, não vai entrar no reino de Deus. Segundo lugar, buscar esse reino como prioridade. Mateus 6,33, tão conhecido. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse versículo começa com mais, mas, ou seja, uma ideia contrária, né? Diferente. A preocupação da vida no mundo, a preocupação humana é com as coisas, obter as coisas, é consigo mesmo, né? Mas Jesus disse, porém, mas, uma ideia contrária, buscai primeiro, tenha como prioridade o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas pelas quais vocês morrem vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. E Jesus também afirmou que aos seus discípulos o reino lhes seria dado. Lucas 22, 29. Esse reino, que é a soberania divina, é soteriológico. O que quer dizer isso, essa palavra? Tem a ver com salvação. E aqui nós vamos afunilando o assunto, né? Nós vamos estreitando o assunto, porque nós queremos depois fazer aquela relação entre o reino de Deus e o Evangelho, porque nós estamos analisando o tema geral,
retornando à essência do Evangelho. O objetivo esse reino de Deus, antes, que é a soberania divina, é soteriológico. O que quer dizer isso? Então vamos lá. O objetivo do governo divino é a redenção do ser humano e a sua libertação dos poderes do mal. Então, o objetivo é a redenção do ser humano. Olha só, Deus não precisa mostrar para o ser humano que ele é todo-poderoso, a sua glória. Deus não precisa da aprovação do ser humano. O que Deus faz, e faz por amor e graça, o objetivo do governo divino é a redenção do ser humano. Essa é a preocupação de Deus e a sua libertação dos poderes do mal. O reinado de Cristo significa, então, a destruição de todos os poderes hostis que são contra, ao reino de Deus, sendo que o último desses poderes hostis é a morte. Então aqui temos uma figura aqui do túmulo vazio, indicando que Jesus é vitorioso sobre esse último poder hostil. Paulo chama de o último inimigo a ser derrotado. Jesus já venceu o poder da morte quando ressuscitou, mas o texto em Coríntios, primeira carta de Coríntios, que nós vamos ler daqui a pouco, fala que ele é o último, a morte é o último inimigo, a ser banido para sempre. Ela ainda está vigorando, mas foi derrotada por Cristo na sua ressurreição. O reino de Deus é o reinado de Deus em Cristo, destruindo, portanto, tudo que é hostil ao governo divino. O Novo Testamento vê um reino hostil em oposição ao reino de Deus, Apocalipse 11:15. E deve ser conquistado. Esse deve aqui não é de dúvida, não. Vai ser conquistado. Tem que ser conquistado. Esse reino hostil em oposição ao reino de Deus. Os reinos do mundo estão sob os poderes satânicos, portanto, a Bíblia é clara nisso. Queiram ou não queiram, mas os reinos do mundo estão sob os poderes satânicos. Mateus 4, 8, 9. Jesus foi levado ali naquele período da tentação por Satanás, e Satanás mostrou os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei, Jesus não aceitou a proposta, não fez acordo, porque todos esses reinos do mundo serão conquistados, ou o reino hostil do mundo que está sob o poder de Satanás, ele será conquistado por Jesus Cristo. Esse reino do mundo opõe-se a Deus, e a Bíblia diz, Jesus falando na parábola dos semeadores, que os seus cuidados, os cuidados com esse reino do mundo, sufocam a palavra do reino de Deus. Então, os cuidados, as preocupações, as prioridades da vida voltadas para esse reino do mundo, acaba sufocando a palavra de Deus. Mateus 13, 22. Essa oposição está clara em 2 Coríntios, capítulo 4, 3 e 4. Sabe o que diz lá? Que se o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, que é uma referência a Satanás, o Deus deste século lhes cegou o entendimento para que não creiam no Evangelho, para que a luz do Evangelho não lhes resplandeça. Então, está em trevas. Como que Satanás, então, mantém esse domínio, essa oposição, mantendo as pessoas nas trevas espirituais, na cegueira espiritual, segundo o que está claramente em 2 Coríntios 4, 3 e 4. Então, isso resume a forma como Satanás exerce o seu domínio, mantendo as pessoas nas trevas.
cegando-lhes o entendimento quanto ao Evangelho de Cristo. Que coisa! Vamos ler então o texto de 1 Coríntios 15, 23 a 28. Não colocamos muitos textos, como dissemos no início, porque seriam muitas referências, né? Mas vamos ler esse texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 23 a 28. Você faria bem depois em ler todo esse capítulo, rico capítulo de 1 Coríntios, que Paulo começa falando sobre o Evangelho, o que é uma definição do Evangelho. Então vamos ler juntos agora esse texto. Vamos então ao texto de 1 Coríntios, capítulo 15, de 23 a 28, que diz assim: Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Que Deus possa abençoar essa palavra em nosso coração. Continuar então, concluindo essa primeira parte, né? Depois da leitura desse texto maravilhoso, a conclusão da nossa primeira parte será: quais as implicações pessoais queremos trazer para nós? Qual o significado de aprendermos isto à luz da palavra de Deus? O privilégio de pertencer ao reino de Cristo. Bom, o reino de Deus é o governo redentor de Deus em Cristo, derrotando Satanás e os poderes do mal e libertando os seres humanos do domínio do mal. O reino de Deus traz aos seres humanos justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. A justiça de Deus, quando o ser humano está sob a justiça de Deus, foi justificado pela fé em Cristo Jesus, e ele vai viver uma vida em justiça. Essa é a justiça de Deus, perfeita justiça de Deus. Ninguém falando em nome do reino de Deus pode viver e praticar e implantar a injustiça no mundo. É falsa. Então, o reino de Deus traz aos seres humanos justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Alegria aqui é por causa do sentido, a razão da vida, né? Da felicidade em Deus. A entrada no reino de Cristo implica a libertação do poder das trevas. Então ninguém pode estar no reino de Cristo e ao mesmo tempo ser dominado pelo poder das trevas, pela mentira, pelo ódio, pela injustiça, né? Pela falsidade religiosa, arrogância religiosa. Não. Estar no reino de Cristo implica a libertação do poder das trevas, inclusive as trevas do não entendimento, né? Aquela que nós lemos em 2 Coríntios 4, 3 e 4. Então não é possível estar no reino de Cristo e ter o entendimento cego nas trevas quanto ao Evangelho de Cristo. Não há separação.
não é? É uma coisa só. E ela se dá mediante o novo nascimento. João 3, 3, 5. Quando Jesus, conversando com uma pessoa muito boa, uma pessoa excelente, um religioso de boa índole moral, testemunho, um judeu proeminente chamado Nicodemos, né? Ele tem dúvida a respeito da vida eterna. Ele procura Jesus à noite para não ser visto, né? Com aquele nazareno lá. Então, e medo da elite, né? O que a elite poderia dizer? Ele que fazia parte do Sinédrio, né? O órgão mais importante dos judeus. Então, ele procurou Jesus à noite e Jesus falou para ele: é necessário nascer de novo. Foi isso que Jesus disse. Não há outro meio mesmo para as pessoas boas, religiosas, que buscam fazer o bem, ter uma vida decente, como Nicodemos. Não há outro meio. Foi o que Jesus disse. Não somos nós quem afirmamos isto. Está em João, capítulo 3, versículo 3 e 5. Ao bom homem religioso Nicodemos, você pode ler do 3 ao 7 de João, Evangelho de João. Jesus respondeu exatamente isso. Olha, Nicodemos, não há outro meio. Não vai ser pela religião, pelas boas obras, por você ter um bom caráter, ser uma pessoa boa, tudo isso é importante. Mas não é suficiente para entrar no reino, para ter a vida eterna. É preciso nascer de novo. Você é uma boa pessoa religiosa, como Nicodemos? Que bom que você é uma boa pessoa. Mas é suficiente para a vida eterna? Leia João 3, de 3 a 7. Você verá a resposta. No próximo encontro, nós vamos ver o dinamismo do reino de Cristo. Ele é dinâmico. A entrada dele no mundo com Cristo, né? O mistério do reino, coisa que ainda mexe com muita gente. Né? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse mistério do reino de Deus, as esferas do reino de Deus, né? E quais as esferas dele. Muito importante isso aqui. E qual a sua relação com a igreja? Qual a sua relação com a igreja? Ok? Que Deus nos abençoe. Agradeço muito a participação conosco aqui e espero você no nosso próximo encontro. Ok?